Fala pessoal ligado no Estação Enfermagem, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e a aula de hoje é sobre o Protocolo de Manchester. Segundo o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, um dos modelos mais utilizados tanto no mundo inteiro e também hoje no Brasil para poder atender e priorizar pacientes atendidos em unidades de urgência e emergência é o Protocolo de Manchester. Este protocolo ficou mundialmente conhecido quando foi utilizado pela primeira vez na cidade de Manchester, em 1997. Logo ficou conhecido no mundo inteiro e também foi utilizado no Brasil pela primeira vez no estado de Minas Gerais. Este protocolo ele visa atender o paciente, verificar a sua situação clínica e priorizar o seu atendimento através de cores e colocando também um tempo estimado para que este paciente seja atendido. Então, vários estados brasileiros já utilizam este protocolo. Antigamente, no pronto-socorro, o atendimento era por ordem de chegada e muitas vezes acabavam passando situações muito desagradáveis, onde pacientes muitas vezes não referiam dor, agressividade ali no seu linguajar e muitas vezes acabavam chegando à morte porque muitas vezes das suas situações eram graves e não se tinha cuidado de se analisar clinicamente a importância da sua situação e acabavam ali tendo situações desagradáveis, muitas vezes com o óbito deste paciente. Então a Estação Enfermagem preparou essa aula muito bacana para que você entenda a finalidade do Protocolo de Manchester. Mas para isso, nós precisamos entender o que é classificação de risco. Você lembra? Então vamos revisar? Dá uma olhadinha na tela para você entender. Classificação de risco, então, é uma ferramenta utilizada para avaliar e identificar os pacientes que precisam de atendimento prioritário, de acordo com a sua situação clínica, avaliando o seu potencial de risco. Então veja, o enfermeiro quando vai avaliar este paciente, ele vai verificar cada situação clínica deste paciente. E através da situação clínica, ele vai priorizar o seu atendimento. A classificação de risco, então, é uma linguagem melhorada de triagem. No mundo inteiro, nós utilizamos algumas escalas, falando de classificação de risco. As mais utilizadas hoje, então, são escala australiana, canadense, americana e a escala de Manchester. Então, para entendermos o que é a escala de Manchester, vamos entender o seu conceito. É uma metodologia científica que tem a finalidade de classificar os pacientes após realizada a classificação de risco através de cores, priorizando os atendimentos. Então veja, é através das cores. Nós temos então a cor vermelha, a laranja, a amarela, a verde e a azul. Cada uma delas tem uma finalidade. Então vamos entender as finalidades do Protocolo de Manchester. Protocolo que visa priorizar o atendimento nos serviços de urgência e emergência. Cada paciente é classificado de acordo com o potencial de risco e não pela ordem de chegada. Objetiva a criação de uma linguagem comum entre os serviços de emergência e, a princípio, não descongestiona o pronto atendimento ou serviços de urgência e emergência. Agora você vai verificar cada cor. Ela tem um tempo estimado para o atendimento. Não significa que cada paciente ele vai esperar este tempo estimado, a não ser os mais urgentes. Então dá uma olhada que cada cor ela prioriza um tempo. Dá uma olhada. Então veja, o vermelho significa emergência. Este paciente ele não pode esperar. O atendimento tem que ser priorizado, é emergencial. Então o tempo para atendimento é 0 minutos, ou seja, tem que ser atendido na hora. Nós temos a cor laranja, que identifica muito urgente. Então o tempo médio para o atendimento é até 10 minutos. Nós temos a cor amarela, que significa urgente, e o tempo para atendimento estimado é até 60 minutos. Nós temos o verde, que é pouco urgente, e o tempo para atendimento estimado é até 120 minutos, ou 2 horas. E o azul, que significa não urgente,
O tempo de atendimento estimado é até 240 minutos, ou seja, 4 horas. Então, como nós dissemos, com exceção do vermelho, o tempo de atendimento para cada paciente é destinado através de alguns minutos ou de horas. Então não significa que vai esperar, por exemplo, 2 horas ou 4 horas ou 30 minutos. Depende muito do fluxo do pronto-socorro. Então depende muito dos atendimentos que estão sendo priorizados. Então, quando o enfermeiro ele vai avaliar este paciente, ele deve deixar muito claro este tempo aproximado que o paciente vai ser atendido. Então, a classificação através da pulseira, o enfermeiro já deve avisar este paciente. Vamos entender então cada cor, as situações clínicas que vamos priorizar estes pacientes. Então a primeira cor é a cor vermelha, ou seja, esse paciente ele não pode esperar. O atendimento tem que ser já, agora. Então as principais situações são politraumatizado grave, ou seja, esse paciente ele pode ter hemorragia interna, ele pode ter uma queda brusca da pressão arterial, por exemplo. Pacientes com TCE grave, ou seja, traumatismo crânioencefálico. Pacientes em coma, comprometimento da coluna cervical, parada cardiorrespiratória, desconforto respiratório grave, dor no peito e falta de ar. Esses dois últimos itens podem estar relacionados com asma. Então nós temos um fluxograma, um dos fluxogramas, um dos 52 fluxogramas do protocolo de Manchester, tem ali o protocolo para pacientes com asma. Então, dependendo do quadro asmático desse paciente, ele pode ser classificado com a cor vermelha. Perfurações no peito, abdômen ou cabeça e também grandes queimaduras. Lembrando que este paciente, dependendo da situação clínica, ele pode ser avaliado e ali clinicamente ser priorizado com a cor vermelha ou laranja. Tudo depende do fluxograma, onde o enfermeiro que é treinado para atender ele no protocolo de Manchester, ele vai analisar através do fluxograma a prioridade deste paciente. Então, algumas situações podem ser vermelho, ou laranja, ou amarelo. Depende muito de cada situação, mas o vermelho, como nós dissemos aqui, este paciente não pode esperar, tem que ser atendido imediatamente. Vamos então à próxima cor? A próxima então é a cor laranja. Vômitos com dor severa, lesão tóraco-abdominal com história significativa de incidente, gravidez com história de convulsão, sangramento vaginal, ou seja, essa paciente tem uma queda brusca no HB, no HT, plaquetas, com dor abdominal e alterações de sinais vitais. Então essa paciente ela pode ter a frequência cardíaca alterada, ela pode ter alteração ali da frequência respiratória também, diabético apresentando sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, vômitos, taquipneia e taquicardia. E também pacientes com estados de pânico e overdose. Vamos à próxima cor? Então, a cor amarela. São pacientes principalmente idosos, retorno com 24 horas por não apresentar melhora do quadro, asma fora de crise. Então veja, a asma aqui na cor laranja, se o paciente estiver fora de crise, ele pode ser classificado com cor amarela. Dor de ouvido moderada a grave, dor abdominal sem alterações dos sinais vitais, vômitos e diarreia sem alteração dos sinais vitais, lombalgia intensa e também abscessos. Vamos para a próxima cor? Então a próxima cor é a verde. O paciente deve aguardar em cadeira o atendimento médico, porém informado que pacientes em condições mais graves serão atendidos primeiramente. Informar ao paciente que em cada caso de superlotação poderá eventualmente ser encaminhado para a UPA de sua referência por documento escrito com garantia de atendimento. Então esse paciente ele tem que ser muito bem esclarecido. A questão da classificação não significa que ele não vai ser atendido. Então, por exemplo, da cor verde, nós temos até 120 minutos, mas ele pode ser atendido antes, como também depois. Então, um tempo estimado. Mas se, por exemplo, esse paciente
ele está ali aguardando muito tempo e o hospital está cheio, com uma grande demanda no atendimento de pacientes que têm mais prioridade, ele pode ser encaminhado para a UPA, de referência ali próximo da região dele, mas ele tem que ter a garantia de que será atendido. Então esse paciente ele pode receber o encaminhamento. Vamos para a próxima cor? Então, pacientes de cor azul. São pacientes que deverão ser orientados a procurar o centro de saúde que seja de sua referência, com encaminhamento prévio que garanta seu atendimento ou será atendido por ordem de chegada. Então, pacientes que não têm realmente ali uma prioridade, muitas vezes eles vão trazer exames para serem reavaliados, uma dor de cabeça que de repente naquele momento já passou, alguma situação clínica que não precisa de prioridade. Então eles vão ser informados que eles podem ser atendidos em até 240 minutos ou 4 horas. Mas não significa que eles não serão atendidos, mas você que é enfermeiro, você deve orientar muito bem esse paciente quando você der esta classificação. Para este enfermeiro atender estes pacientes utilizando o protocolo de Manchester, precisa de alguns materiais para atender estes pacientes. Dá uma olhada na tela para você ver os materiais. Então nós temos um manual de classificação de risco, contendo ali os fluxogramas, 52 fluxogramas ali, priorizando o atendimento conforme a situação clínica de cada paciente. Esfigmo, manômetro, estetoscópio, que é o aparelho de pressão arterial, termômetro, glicosímetro, relógio, monitor para aferir a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio, pulseiras de identificação conforme a classificação destinada e também ficha de registro para a classificação de risco. Alguns hospitais, algumas unidades de urgência e emergência, elas já têm um monitor específico para o protocolo de Manchester, já são adaptados para isso. Então o monitor já vem ali com o medidor da frequência cardíaca, já vem com o aparelho que é o oxímetro para verificar a saturação de oxigênio, já tem ali o aparelho de pressão arterial, o termômetro, tudo para facilitar o atendimento. Então ele já coloca no monitor ali através do computador, já vai para o monitor, qual que é a situação clínica do paciente, já é emitido ali um protocolo, onde é destinado então para o local específico para o seu atendimento. Lembrando que o enfermeiro ele deve ser muito flexível na hora de atender a cada paciente e também reavaliando para saber se aquela classificação que o paciente recebeu, ela vai se manter ou não. Porque muitos pacientes, conforme a sua situação clínica, eles podem melhorar ou piorar, agravar. Então é preciso que o enfermeiro ele esteja reavaliando este paciente. A classificação de risco dos pacientes não deve ser baseada em diagnósticos médicos ou da enfermagem, mas deve utilizar metodologias de tomada de decisão embasadas em prioridades clínicas. Então são diversos fluxogramas, como nós mostramos, aliás, como nós comentamos aqui com vocês. Mas vamos mostrar aqui, conforme agora você vê na tela, o fluxograma para a asma. Então, por exemplo, a asma, se o paciente ele estiver numa situação complicada, uma situação clínica grave, ele pode ser priorizado com vermelho, por exemplo. Se não for tão grave, pode ser laranja ou amarelo, então depende muito. Então, neste fluxograma você acompanha. Aqui no primeiro quadro, compromisso, por exemplo, das vias aéreas, respiração ineficaz, criança não reativa, choque. Se for sim, classifica como vermelho. Se for não, já tem a próxima parte do fluxograma. Então, desses dados, é sim, então, cor laranja. Se não, vai para o fluxograma de baixo e assim por diante. Então, esse é um dos fluxogramas utilizados pelo protocolo de Manchester. Se você gostou do vídeo, então dá um like aí, compartilhe com seus amigos para que outros tomem nota e ajudem aí a crescer no seu conhecimento profissional. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você receba todas as videoaulas que o canal Estação Enfermagem postar aqui para você. Então, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até a próxima.